O assunto deste vídeo é a transformação bilinear. Vou tentar motivar o porquê do uso dessa transformação e veremos algumas das suas características e propriedades. Como vocês lembram, um sinal depois de amostrado, ao tomarmos a sua transformada de Laplace, surge em termos exponenciais. Em particular, por exemplo, se tomarmos um degrau unitário e o amostrarmos, e aqui o estrela indica que ele foi amostrado, a sua transformada de Laplace é escrita dessa maneira, menos ts. Esta representação está correta, obviamente, mas tem o seguinte aspecto desconfortável. Por causa do uso desta função transcendental, essa função, em vez de apenas um polo, como seria o caso de um degrau não amostrado, tem infinitos polos. Uma maneira de contornar esse problema é fazer uma transformação, ou melhor, uma troca de variáveis, no caso, usar z no lugar de elevado a ts. Ora, se fizermos isso, podemos escrever que m de z é igual a 1 sobre 1 menos z a menos 1. Então, aqui ocorreu a mudança da variável. E se multiplicarmos por z em cima e embaixo, encontramos essa expressão conhecida, que, aliás, é o que aparece em muitas tabelas de transformada z para o degrau unitário. Ou seja, o problema de termos infinitos polos no plano S, agora voltamos a ter apenas um polo no plano Z, graças a esta mudança de variável. Essa mudança de variável ela pode ser vista também como um mapeamento entre o plano S para o plano Z. Então, quero ver com vocês rapidamente alguns aspectos desse mapeamento. Para isso, eu indiquei aqui um plano complexo, é o plano S. Aqui, um outro plano complexo, é o plano Z. No plano S, valores, pontos neste plano, são normalmente indicados na sua forma cartesiana, ou seja, um número complexo com parte real sigma e parte imaginária ômega. E neste plano complexo, os números complexos são indicados na sua forma polar. Então, valores de Z aqui tem módulo R e fase θ. Em particular, queremos ver o que acontece ao longo do eixo de frequência, ou seja, o eixo imaginário, que está aqui. Então, aqui temos frequência zero, subindo até frequência infinito, frequência zero, descendo até frequência menos infinito. Ora, mas como o sinal foi amostrado, sabemos pelo teorema da amostragem que existe um limite máximo de frequência que pode ser representada para o determinado período de amostrado utilizado. Essa frequência, diz o teorema da amostragem, é ωs sobre 2, ou seja, é a metade da frequência que foi utilizada para a amostragem. Então, vou indicar isso explicitamente aqui. Isso significa que nós só temos o direito de perguntar a respeito deste trecho. Se passarmos desse trecho, descobriremos que não ganhamos nada. Ou seja, esta região acima deste valor, ela já ocorre mapeada aqui dentro e nem aqui para baixo. É uma dos aspectos, das propriedades da amostragem, que no caso é a periodicidade dessa função m estrela de S. Isso foi tratado com detalhes num vídeo chamado Periodicidade de m estrela de S. Se você procurar pelo código dessa disciplina ELT 013, você encontrará não apenas esse vídeo, como tantos outros dessa mesma matéria. Muito bem, então vamos utilizar este mapeamento para descobrir para onde vai este trecho. Lembre-se que esse trecho é um trecho importante,
porque ele delimita nesse plano S a região de estabilidade. Então, o mapeamento é elevado a TS, mas observe que o sigma ao longo desse eixo é zero. Então, em vez de TS, eu posso colocar simplesmente J ômega T. O completo seria sigma mais J ômega, tudo isso vezes T. Mas como o sigma é zero, eu só quero verificar este eixo, então eu posso simplesmente escrever assim, ficar um pouquinho mais simples. Tudo bem? Para argumentar a respeito de onde que este eixo aparece aqui nesse plano, nós vamos começar dando nome a 3 pontos. A origem, vou chamar do ponto A. Esse ponto aqui em cima, que é o limite superior ao ponto B. E esse limite inferior, o ponto C. Esses pontos que eu já preparei uma tabela, nós veremos para onde que eles mapeiam. Então, no ponto A, o que temos? Não apenas sigma zero, mas ômega igual a zero. Nós vamos utilizar este valor no mapa. Então, temos elevado a J0T, que obviamente é igual a 1. Então, o ponto A mapeia para o ponto 1 no plano Z. Pela mesma razão, vamos pegar o ponto B. O ponto B, o ômega é ômega S sobre 2, mas eu posso reescrever ômega S como 2π sobre T sobre 2, cancela os dois, isso dá π sobre T. Okay? Então, aqui no mapeamento, temos que, no plano Z, isso aparecerá em J, ômega, eu vou pegar esse valor aqui, π sobre T, vezes o T, cancelando os T's, fico elevado a Jπ, que sabemos ser igual a menos 1. Então, o ponto B, ele aparece em menos 1. E o que ocorre entre A e B? Ora, entre A e B, o ômega varia de um extremo ao outro, mas observe que o módulo desse mapeamento é sempre 1. Então, isso significa que eu vou de um ponto ao outro com um módulo sempre unitário. O ponto C é frequência menos ômega S sobre 2, que vemos que é igual a menos π sobre T, e o mapa nos dá elevado a menos Jπ, que também é igual a menos 1. Ou seja, o ponto C também é aqui. E percorrendo daqui até o A, pelos mesmos argumentos, temos a formação de uma circunferência de raio unitário. Portanto, este pedacinho de eixo mapeia nessa circunferência de raio unitário. Não é de admirar que, no caso dos sistemas em tempo discreto, o limite de estabilidade não mais é o eixo imaginário, mas é a circunferência de raio unitário. Então, voltamos aqui. Estamos satisfeitos porque resolvemos o problema de termos infinitos polos. Contudo, o que antes era simplesmente um eixo virou uma circunferência. E alguns métodos, como por exemplo o critério de estabilidade de Routh-Hurwitz, que verifica se existem ou não raízes de um determinado polinômio no semiplano direito, não pode ser aplicado imediatamente nesse caso. Então, em alguns problemas, a gente poderia pensar que talvez fosse interessante podermos voltar para o plano complexo S, por exemplo. Ora, nada mais natural do que utilizar, por exemplo, a função inversa. Então, a função inversa
é simplesmente isto, né? 1 sobre t, logaritmo neperiano de z. Mas não queremos voltar a ter problema com o uso de funções transcendentais. Então, isso daqui nós vamos descartar. Contudo, ainda precisamos fazer esse tipo de mudança, de mágica. Então, queremos alguma coisa que se comporte como o logaritmo neperiano de z, sem ser exatamente o logaritmo neperiano de z. E aí uma solução proposta é utilizar, né, a expansão do logaritmo neperiano de z em séries de potência. Observe que aqui à direita não aparece em termos transcendentais. E para não termos que lidar com infinitos valores, nós vamos simplesmente truncar essa expansão depois do primeiro termo, ou seja, nós vamos considerá-la apenas para n igual a zero. Ora, se eu truncar isso para n igual a zero, temos assim que o logaritmo neperiano de z agora é aproximadamente o 2. Para n igual a zero, isso fica 1. Para n igual a zero, isso fica 1. Então, portanto, temos simplesmente este resultado, z mais 1. Utilizando este resultado aqui, temos 2 sobre t, z menos 1 sobre z mais 1. Agora, isto não mais é o S. Então, ele ganha um novo nome, uma nova variável, que convenciona se chamar de W. Portanto, se nós viermos deste plano para este, utilizando este mapeamento, este plano é chamado de plano W. E nesse caso, a circunferência de raio unitário efetivamente mapeia para esse eixo. Então, voltamos a ter uma representação num plano complexo em que, por exemplo, o limite de estabilidade é o eixo imaginário, sem incorrermos no problema de infinitos polos e relações transcendentais com a frequência. Esta transformação ela é conhecida como a transformação bilinear. E, obviamente, o processo, o caminho inverso, ou a função inversa dela, também pode ser escrita de forma relativamente simples, assim: t sobre 2 vezes w menos t sobre 2 vezes w, ou ainda 2 sobre t mais w sobre 2 sobre t menos w. Os nomes dados a essa transformação, né, então, é transformação bilinear, que é o que dá o nome a este clipe, ou também conhecida como a regra do trapézio, ou ainda como o método de Tustin. E a razão é que atribui-se a Arnold Tustin, né, a concepção desta transformação chamada transformação bilinear. E, aparentemente, ao que tudo indica, este é o artigo 1947 em que essa transformação aparece pela primeira vez. Ela não aparece exatamente nesse formato, mas ela certamente está ali. Deixa eu concluir com um pequeno exemplo, agora um exemplo numérico. O objetivo é numericamente mostrar para vocês que, se tomarmos frequências sobre o círculo de raio unitário, essas frequências via transformação bilinear mapeiam para o eixo imaginário no plano W. Então, o código é relativamente simples. Só por simplicidade escolhemos tempo de amostragem igual a 1. O sigma será igual a 0, por razões que vocês vão ver logo agora.
definimos o J como sendo raiz de -1, escolhemos a faixa de frequências que nos interessam de 0 a 2π. Eu escolhi um intervalo não muito pequeno para não termos muitos valores embolados aqui no gráfico, né? Então, a ideia é, para cada valor de frequência nesta faixa, e é isso que esse laço for faz, eu quero fazer a seguinte conta. Eu vou determinar o valor de S, lembrando que o sigma é 0, então é como se eu estivesse sobre o eixo J-ômega. Posso calcular o Z desta maneira. Eu sei que essa relação me dá os valores sobre o círculo de raio unitário. E agora aqui está a transformação bilinear. Eu pego esse Z e aplico aqui e mapeio para um plano W. Eu encontro o valor de W para cada uma dessas frequências. E agora simplesmente faço os gráficos. Observe que os gráficos aqui são de Z e de W, não são do S. Então, isso aqui efetivamente vem no plano Z, isso daqui está no plano W. E esses valores foram obtidos mapeando-se os respectivos valores de Z via transformada, né, bilinear para o valor de W. Então, efetivamente, essa transformação, esse mapeamento, toma valores de Z sobre o círculo, a circunferência de raio unitário, e mapeia sobre o eixo imaginário.